Shabbat Shalom a todos, amigos. Baruch Hashem, finalmente vamos iniciar agora a Parashá, o nosso estudo da porção da Torá, a porção semanal da Torá, da Constituinte Divina, que encontra-se em Sefer Shemot, no livro do Êxodo, capítulo 18, versículo 1 em diante. Abra juntamente conosco no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, que está no capítulo 18, versículo 1 em diante. E o primeiro texto que nós temos em ivrit, em hebraico, é o seguinte: Veishma itro kohi Midian choten Moshe et kol asher asa Elohim למשה לישראל עמו כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. Yitro, sacerdote de Midian, sogro de Moshe, ouviu a respeito da abertura do Yam Hassuf, do Mar Vermelho, do Mar do Fim, e da guerra contra Amaleque, e de tudo que Deus tinha feito por Moshe e seu povo e Israel, dando-lhes maná e água no deserto, e mais importante, tirando Israel do Egito. Essa é a primeira passagem do texto que nós vamos destrinchar a partir de agora, Be'ezrat Hashem, com a ajuda do Eterno. O comentário introdutório está aqui no Humash Butnik, para aqueles que possuem essa edição encadernada da Torá, do livro do Êxodo. Encontra-se na página 123, ok? Vamos ao comentário, então, introdutório. A começar pelo nome da Parashá, como de costume. O que significa, qual é o motivo da porção da Torá de hoje nominar-se Yitro? Yitro era um adorador de ídolos. Na realidade, ele chegou a adorar todos os ídolos existentes em sua época, no período em que ele viveu. Como a Parashá, como a porção da Torá dessa semana, na qual a Torá foi dada, recebeu o nome de um adorador de ídolos. Como é que pode a Parashá, aliás, uma porção da Torá, um título, um capítulo, um episódio tão importante da Torá Sagrada, receber o nome de um adorador de ídolos? Como isso é possível? A nossa introdução se pergunta. Os adoradores de ídolos não eram bobos, como pode parecer à primeira vista. Pelo contrário, eles eram intelectuais que passaram suas vidas ponderando sobre as esferas mais altas da existência, refletindo sobre as questões mais elevadas da existência. Assim, quando Yitro, mais conhecido como Jetro em português, sacerdote de Midian, do local conhecido como Midian, abandonou a idolatria e veio ao deserto. Ele fez uma decisão bem pensada, bem refletida. E quando ele disse: agora eu sei que Deus é maior que todas as outras deidades, isso no capítulo 18, versículo 11 de Êxodo, ele estava credenciado à Torá com a honra de um indivíduo estimado que testemunhou que a Torá, a lei divina, é a maior sabedoria de todas. Desse modo, ele abriu mão da adoração de ídolos pela Torá. A Hassidut, aliás, para quem não sabe, para quem esqueceu, a Hassidut é tudo que compreende a cultura e principalmente a literatura dos judeus, ou os agregados à casa de Judá, na região da Europa. Isso compreende a Hassidut, o movimento carismático dos judeus do leste da Europa, conhecido como Hassidim, os atuais Hassidim. Então, essa cultura, esse material, essa literatura racídica ensina que há uma implicação sutil de adoração de ídolos em qualquer mitzvah, em qualquer mandamento, que é feita por um motivo oculto. O adorador de ídolos olha para uma força, aliás, diferente de Deus. E uma mitzvah executada sem intenções corretas também é um ato que é determinado por outro motivo que não a vontade de Elohim, a vontade de Deus. Obviamente, a comparação
é extremamente remota. Até mesmo se uma mitzvah, um mandamento, é executada pelas razões erradas ou sem querer, ainda assim é uma boa ação. Mas o fato continua sendo que o motivo oculto dá a uma mitzvah, um mandamento, um cheiro de idolatria. Então, quando a pessoa pratica uma mitzvah, um mandamento, de maneira irrefletida, de maneira não racional, de maneira não objetiva, não consciente, a pessoa, na verdade, está praticando uma avodazará, uma intensidade de idolatria, de um ato idólatra. Porque foi um ato completamente irrefletido. Não passou por uma reflexão, não é algo objetivamente refletido, algo que foi raciocinado, algo que foi pensado, que existe uma mínima consciência sobre aquela determinada mitzvah, aquele determinado mandamento, aliás. Será que uma pessoa deveria deixar de fazer mitzvot, mandamentos, praticar os mandamentos, se seus motivos não são puros? Não, de forma alguma. Uma pessoa sempre deve continuar observando as mitzvot, os mandamentos, até mesmo se seus motivos não são completamente puros, porque, eventualmente, ele as fará pelas razões corretas. Então, ele se tornará como Yitro, porque todas as boas ações que ele executou pelas razões erradas em suas adorações de ídolos anteriores, seus atos idólatras anteriores, serão devolvidas a Deus. Então, a concepção, o conceito que os sábios trabalham aqui nessa curta introdução, que está baseada em Sichat Shabbat Parashá Yitro, que foi escrito e desenvolvido no ano 5737, a reflexão aqui é a seguinte: no final, a conclusão é que não se deve desestimular a prática dos mandamentos para aqueles que são neófitos, para aqueles que estão iniciando a sua jornada de Teshuvá, iniciando a sua jornada de retorno ao Eterno. Por mais que nós possamos identificar pessoas, grupos de pessoas, cujas intenções não são puras, não são totalmente puras, na prática dos mandamentos, nós esperamos, nós torcemos, nós jogamos ao Eterno para que no percurso da prática entre um mandamento e o outro, entre a prática de uma mitzvah e de outra mitzvah, essas pessoas ou essa pessoa determinada, que os seus intentos não são puros, a pessoa finalmente, através das práticas das mitzvot, dos mandamentos, dos estudos sobre os mandamentos, a pessoa venha finalmente a praticar os mandamentos com a kavaná, com um coração completamente contrito, um coração predisposto a obedecer a Hakadosh Baruch Hu, uma vez que a palavra kavaná, ela não encontra tradução para os idiomas ocidentais, ela significa, o conceito da palavra kavaná significa um coração, um interior, uma intenção legítima de obedecer ao Eterno. É uma intenção, uma predisposição legítima de obedecer a Hakadosh Baruch Hu. É um sentimento, uma predisposição de submissão a Deus. Isso leva a uma prática, a um estudo e uma prática correta de uma determinada mitzvah, ou de todas as mitzvot, de todos os mandamentos positivos, é claro. Ok? Esse é o comentário introdutório da nossa parashá de hoje. Vamos agora ao subtítulo da parashá de hoje, que encontra-se no capítulo 18 do livro do Êxodo, versículo 1 em diante. E nós temos o seguinte: o subtítulo é: Agora eu sei que Hashem, ou seja, Yud, Hei, Vav, Hei, que são as 4 letras do nome pessoal do Eterno Deus Todo-Poderoso de Israel. Agora eu sei que Yud, Hei, Vav, Hei é maior que todas as outras deidades. Isso está em Shemot, Êxodo capítulo 18, versículo 11, parte A. Esse é o nosso subtítulo de hoje, que vai contribuir para todo o nosso raciocínio, para toda a nossa investigação da parashá de hoje.
Como que uma paraxá é intitulada com o nome de um idólatra? Itró, ou Jetro, em português, foi um ger tzedek. Ok, meus amigos? A primeira análise que nós precisamos colocar na nossa mesa de estudos hoje é que Itró, ele era um sacerdote, ele era um homem com uma tarefa, uma função social no seio da sua comunidade midianita de excelência. Uma posição de responsabilidade como todo e qualquer outro tipo de ancião, ok? De um sábio. Se nós fôssemos transferir o status quo social de Jetro para o período atual, Jetro seria um homem político, um homem voltado não somente para aspectos religiosos, transcendentais, espirituais, sobrenaturais, como também um profundo conhecedor de literaturas de seu tempo, literaturas anteriores ao período que ele viveu, literaturas mais antigas, de concepções mais antigas, questões morais, ok? Questões existenciais profundas, conforme nós iniciamos hoje, agora há pouco, o nosso estudo. Isso vale também, isso reflete para todas as pessoas que possuem algum tipo de religião, que são aderentes, que possuem, que fazem parte de algum tipo determinado de religião ou de crença religiosa. Normalmente, com o passar dos tempos, principalmente na modernidade, pós-iluminismo, pós-era iluminista, nós temos toda uma disseminação de uma ideia que percorre na mídia, nas revistas, nos jornais, na TV, no rádio, em todas as formas de mídia, de notícias, de que a pessoa religiosa é um indivíduo desprovido de repertório. É um indivíduo que é iletrado, conhece pouco sobre economia, sobre questões mais científicas, quando na verdade a pessoa religiosa, principalmente as denominações religiosas mais antigas, são pessoas que quase que por obrigação possuem um conhecimento histórico bastante profundo, não somente sobre as suas próprias denominações religiosas, as suas próprias culturas religiosas, como também um grande apego, uma grande fome, vamos dizer assim de maneira mais popular, um grande anseio por conhecimentos gerais. São pessoas que, na maioria da porcentagem, vamos dizer assim de maneira geral, estão preocupadas com um nível fundamental de letramento. São pessoas que possuem conhecimento, são dotadas de um nível de letramento, um nível determinado de letramento. São pessoas que passaram, inclusive, a aprenderem a ler, foram alfabetizadas através de algum tipo de literatura religiosa, como acontece no Brasil. A denominação religiosa predominante no Brasil contribuiu para o nível mais elevado de letramento de todo o país. Todas as dificuldades maiores que nós tínhamos no passado, há séculos atrás, sobre letramento, a alfabetização, foram sanadas basicamente, de geração em geração, através dessa denominação religiosa predominante no Brasil, que contribuiu através da sua literatura para a alfabetização de todo o país, assim como o fez em demais outros países ao redor do mundo. Essa mesma denominação predominante, religiosamente falando no Brasil, contribuiu para vários conhecimentos, inclusive científicos, ao redor do mundo durante os milênios, desde a era medieval, por um exemplo, que fomentou o conhecimento científico, que patrocinou diversos conhecimentos científicos,
que contribuiu muito para a elevação do nível acadêmico no mundo. Então, essa ideia fabricada na modernidade, nas últimas décadas, de que a pessoa religiosa necessariamente é uma pessoa desprovida de cultura, desprovida de conhecimento, voltada mais para o misticismo do que para literaturas, do que para um anseio de aprendizado sobre questões gerais, isso é uma falácia, conforme os fatos históricos literários nos trazem, os registros históricos nos comprovam até os dias atuais. Nós observamos esse mesmo anseio por conhecimento, por letramento, em N esferas, em N questões, até os dias atuais. Isso continua se propagando de geração em geração. Então, esse era Yitro, esse era Jetro, esse foi Jetro, um indivíduo tido em alta conta no tempo em que viveu, no meio em que viveu, ou seja, Midian. Qual é o significado do nome Yitro, ou seja, Jetro, e quantos nomes ele possuía? Yitro, ou seja, Jetro, possuía 7 nomes. E esses são os nomes que Jetro foi chamado no tempo em que ele viveu, conforme comenta o Midrash. O que é o Midrash? Para quem não sabe, para quem esqueceu, o Midrash é a literatura que explica os nuances, as profundidades da Bíblia, através de uma linguagem, de um gênero de parábolas. Através de uma linguagem de parábolas, através de anedotas. Um Midrash, que é um livro, uma literatura, explica profundidades da Escritura. E aqui nós temos comentários do Midrash sobre a pessoa, sobre o perfil de Yitro, de Jetro, mais conhecido como Jetro em português, ok? Jetro possuía 7 nomes: Yeter, Yitro, Rovav, Hever, Reuel, Putiel e Keni. Então, Jetro possuía esses 7 nomes, ok? Agora nós temos a segunda questão. O que significa Yitro ouviu? As diferenças de ouvir e escutar. Vamos agora para as diferenças, a distinção entre ouvir e escutar. O escutar é um processo, é um conceito, é um processo natural. É um nível natural. Quando nós dissemos escutar, principalmente em português, nós estamos tratando, de maneira geral, sobre aspecto superficial. Você ouve um som, Baruch Hashem, você que tem capacidade de ouvir, você tem as suas capacidades auditivas em dia, Baruch Hashem por isso. Esse processo é o processo natural, é o processo simples da questão escutar, ok? Não necessariamente nós damos atenção àquilo que nós escutamos. Existe a expressão entra por aqui e sai por aqui, não é verdade? Nem tudo que nós ouvimos nós damos a devida atenção. Existem coisas que de fato nós não devemos dar a menor atenção. Quanto a outras, ao contrário, nós devemos dar toda e total atenção. Ok? Então existe uma distinção entre escutar, o fato escutar, do fato ouvir. Ok? E quando nós falamos sobre escutar em hebraico, principalmente na Torá, de modo geral, de modo generalizado, nós temos a palavra Shema, ok? Que é ouvir, mas no sentido de dar atenção, de não ignorar, de não fingir que não ouviu, de não dar atenção. É justamente o contrário, é de dar atenção total, é de refletir através do potencial, da habilidade de ouvir. Então é fundamental. O Tzadik Mashiach, Yeshua Ben Yosef, assim como
praticamente todos os rabinos, os bons rabinos, os grandes mestres da Torá, eles nos ensinam que o mestre, o professor, ele não deve ser encontrado gritando no sentido de histeria, no sentido de descontrole, no sentido de falta ou carência de educação. Às vezes é necessário que nós exclamemos, que nós exaltemos a nossa voz para que possa alcançar outras pessoas. Num salão, num ambiente onde existem muitas pessoas, ou existe uma distância entre o locutor e o público, as pessoas que vão estar ouvindo, é necessário exaltar a voz, elevar o volume da voz. Mas aqui não vem o caso. Então, os rabinos nos ensinam que nós devemos repetir, intensificar um ensinamento, uma instrução, uma orientação. É melhor repeti-la e intensificá-la quantas vezes necessárias do que gritar no sentido de falta de controle emocional, de falta de educação, de histeria. Ok? Então, um rabi não deve ser encontrado gritando no sentido de histeria. Geralmente, nós observamos que o procedimento rabínico na transmissão do conhecimento da Torá é num tom mediano, de voz, de entusiasmo, sempre de bom tom na explanação de um sermão, de um estudo da Torá. E o que o Mashiach sempre dizia enquanto trazia conhecimentos profundos da Torá? Ele dizia: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam, no sentido de dar atenção, de não ignorar aquilo que estava sendo instruído, daquilo que estava sendo compartilhado a nível de conhecimento com os talmidim, com os discípulos. Ok? A Torá nos ensina que somente o Eterno é real. Aliás, o Eterno é a realidade das realidades. O Eterno é fonte de todas as coisas. Tudo o que surgiu, tudo o que ocorreu, tudo o que ocorre e acontecerá está sob controle absoluto do Eterno. Todas as coisas, o tempo, o espaço, toda a criação, tudo que foi criado, tudo que não foi criado, a existência, a inexistência, tudo foi criado pelo Eterno. Somente o Eterno não foi criado, somente o Eterno não tem origem, somente o Eterno não foi concebido, pré-concebido. Todas as coisas foram concebidas, foram pré-concebidas, menos Hakadosh Baruch Hu, que não tem origem. Não porque não tem origem conhecida ou desconhecida. O Eterno não possui origem, o Eterno não possui princípio, meio e fim. O Eterno sempre foi, é e sempre será Hakadosh Baruch Hu, o Eterno bendito seja. Ok? Esse é um conceito fundamental da Ribonut Shel Elohim, ou seja, da soberania de Deus, ao qual irá assumir, a partir de então, o personagem em questão que intitula a Parashá de hoje. A Parashá de hoje nomina-se Yitro, ou seja, Jetro, o sogro de Moshe, o sogro de Moisés. E é justamente esse homem das nações, esse homem tido como um Ger Tzedek, e nós vamos compreender exatamente o que significa essa expressão Ger Tzedek daqui a alguns momentos, Bezrat Hashem, com a ajuda do Eterno. É justamente esse mesmo Jetro que vai assumir toda esta Ribonut Shel Elohim, toda essa soberania de Deus, mesmo sendo ele um homem das nações vizinhas, que não tinham contato direto com a Torá, que adoravam toda a sorte, toda a porção de deuses, mas não assumiam a soberania de Deus, a majestade divina, a Hod Elohim. Ok? Vamos dar continuidade, vamos iniciar agora o segundo patamar, a segunda parte da nossa Parashá de hoje. Já notifique os seus amigos, seus colegas, seus parentes, que a nossa Parashá já está em percurso, já está prosseguindo, ok? Vamos lá. Então, a Torá nos ensina que a existência
que a realidade do eterno é certa e absoluta, ao passo que a de todo o restante é questionável. Ademais, o nosso povo, a Torá, afirma que o eterno é completamente independente de toda a sua criação, ao passo que tudo o que existe é completo e incessantemente dependente dele. E significa que Deus não apenas criou tudo o que existe, mas ele também o mantém constantemente. Nos livros da Rabanut, em toda a literatura rabínica, os livros mais elevados dos nossos sábios, nós encontramos com frequência que um dos nomes de Deus é Hamakom, que significa o lugar. A razão para essa denominação, para essa expressão, segundo o Midrash, que nós comentamos agora há pouco, esse livro que explica a Bíblia através de parábolas, o Midrash explica que que Deus é o lugar do mundo. Daí a palavra hebraica Hamakom. Mas o mundo não é o lugar de Deus. Isso significa que o mundo existe graças ao Eterno, existe dentro da vontade, da Ratzon do Eterno, da vontade de Deus, e não que há um Deus nos reinos espirituais e um universo físico que existe fora dele. Ok? A Kabbalah, que significa recebimento em hebraico, é uma área, uma camada de estudos da Torá, do Tanar, da Bíblia, mais profunda. Ensina que o maior milagre de todos, possibilitados pelo Eterno Onipotente, é que um mundo finito existe dentro de um ser infinito, sem se tornar inexistente pela infinitude. O mandamento de confiar no Eterno é o primeiro dos 10 mandamentos, que diz: eu sou o Eterno, teu Deus. Ao formular os 13 princípios da fé, Maimônides, um grande rabino do nosso povo, da história do nosso povo, na era medieval, percorreu a literatura da Bíblia, listando os principais pontos de afirmação da confiança no eterno Deus, o nosso único Deus, e em sua revelação a Moshe, ou seja, a Moisés, e ao Mashiach, e ao Messias, o líder original do nosso povo. Obviamente abaixo do Eterno. E nessa listagem nós temos em primeiro lugar: confio com plena emuná que o Eterno é o Criador de todas as coisas e as dirige, ou seja, o Eterno não só apenas as criou, como as mantém funcionando exatamente como elas devem funcionar. O Eterno está envolvido com todas as questões da criação. Não existe nada que o Eterno esteja isento. Em todas as coisas que ocorrem, que ocorreram, que vão ocorrer, está o controle absoluto, a participação direta e indireta do Eterno em todas as coisas. Não existe nada que se exceptue o Eterno. Ok? Só Ele fez, faz e fará tudo. Ou seja, tudo é uma palavra absoluta. Se nós empregarmos exceção no conceito de tudo, já não é tudo, uma vez que tudo é uma palavra absoluta. Tudo com exceção não é tudo. Então, só Ele, ou seja, somente é restrito, só Ele fez, faz e fará tudo. Isso significa, até esse dado momento, pessoal, que se um médico estudou, se aplicou, se esforçou, e hoje se aplica no seu ofício da medicina com habilidade, com profícua atividade, ainda assim não deve se gabar, não deve bater no peito dizendo: fui eu, foram os meus esforços que geraram essa habilidade, que aperfeiçoaram essa habilidade na área da medicina. Foi o meu esforço que me trouxe até aqui. Assim como em demais áreas profissionais, em demais áreas da vida.
tudo que é feito na verdade, por Hakadosh Baruch Hu. Porque toda habilidade, toda aptidão, todo talento, todo dom é dado, é criado, foi criado, concedido por Hakadosh Baruch Hu, o Eterno Bendito seja. Se alguém possui dons, talentos, aptidões, habilidades, isso vem de Hakadosh Baruch Hu. Conforme foi dito na Igeret, na carta do Rav Shlomo Hashalir, do Rabino Paulo, emissário, tanto o Yetzer, tanto a intenção, o desejo, o querer, quanto o assar, o fazer, a realização, pertencem ao Eterno, a Kadosh Baruch Hu. Então, o Eterno é que fez, faz e fará todas as coisas. A autoria de todas as coisas, na realidade, é Ele. Nós temos uma coparticipação. Os milagres, as ações, os feitos do Eterno passam, muitos deles, pelas nossas vidas. Transpassam, nos fazem participantes de todas essas ações. Porém, entretanto, o Eterno está no controle de todas as coisas. Ele é o sujeito único de todas as outras coisas. Nós somos cenários. Nós somos personagens da história que o Eterno planejou, que o Eterno escreveu, que ele executa, mantém. Ok? Segundo aspecto, na lista que o Rabino Maimônides escreveu, confio com plena confiança que o Criador é o único. Ou seja, não existe outro Deus. Não existem dois deuses, três deuses, quatro deuses. Não existem dois deuses num Deus só. Não existem três deuses num Deus só. Não existem quatro deuses num Deus só. O Eterno é único. O Eterno é Errad. Errad, ok? Não há unicidade igual a dele. Só Ele é nosso Deus. Ele sempre foi a realidade das realidades, Ele é a realidade das realidades e sempre será a realidade das realidades. Terceiro aspecto, confio com plena confiança que o Criador não possui corpo. Ele não tem matéria, não possui qualquer tipo de receptáculo, de ambiente, seja lá qual tipo determinado for. O Eterno não reside em um corpo, não reside em nada físico, nem imaterial. Não existe um local para o Eterno habitar. Aliás, o Eterno é Hamakom. O Eterno é o lugar do mundo. O Eterno agrega todo o universo, todos os universos, todas as realidades nas suas mãos, sem gerar nenhum esforço para isso, para esta tarefa. Ok? Conceitos físicos não se aplicam a ele. Não há nada que se assemelhe a ele. Ou seja, não existe nada semelhante a Kadosh Baruch Hu. E quando nós lemos na Torá, aonde diz, no Sefer Bereshit, no livro do Gênesis, onde diz, nós encontramos, nós lemos, nós somos imagem e semelhança de Kadosh Baruch Hu. Isso se aplica na realidade conforme o próprio texto, conforme a própria malha textual hebraica nos textos originais. Isso se aplica aos atributos de Hakadosh Baruch Hu. O Eterno não é um ser humano, o Eterno não é um animal, o Eterno não é um vegetal, o Eterno não é um elemento da natureza ou qualquer outro tipo de elemento, qualquer outro tipo de coisa ou qualquer coisa criada. O Eterno não foi criado. O Eterno, de fato, não existe, porque tudo que existe foi criado. O Eterno não possui existência, não foi criado, não possui origem. Tudo que foi criado possui origem, ainda que desconhecida, possui origem. Ok? E o Eterno se difere de todas essas coisas. O Eterno, inclusive, é conhecido como o distinto, o específico, Hakadosh, que é vulgarmente conhecido como o santo.
quando na verdade o texto original nos apresenta a palavra Kodesh, Kadosh, que significa algo distinto, algo específico, algo definido, ok? Essa é a tradução mais aproximada da realidade da palavra Kadosh, ou Kodesh, ou Kadesh, ok? Vamos dar continuidade a esse segundo patamar. Esse é o final da nossa segunda parte da Parashá de hoje. Redobre a sua atenção. Quarto aspecto é confio com plena confiança que o Criador é o primeiro e o último. Ou seja, o Eterno está para além do tempo. O Eterno é atemporal. O Eterno existe. O Eterno está para além da existência, tanto em questões de princípio, quanto para além da existência em questões de término. O Eterno não possui princípio e nem fim. O Eterno está aquém do tempo e do espaço, sobre qualquer instância, sobre tempo e espaço, medições, tanto de latitude, longitude, profundidade, etc, etc, densidade. O Eterno está para longe, está totalmente aquém de qualquer definição de tempo e espaço. Por isso é conhecido popularmente como atemporal. Quinto aspecto, nós temos: confio com plena confiança que é adequado orar somente ao Criador. Não se deve rezar para ninguém ou nada mais. Então nós temos aqui aspectos fundamentais da Bíblia, do Tanar, em hebraico, que o Rabino Maimônides listou em um dos seus livros. Aliás, na sua carta, na sua epístola aos Iemenitas. Uma carta muito importante a ser estudada, aliás. Recomendo a leitura. Vamos prosseguindo com o quinto aspecto. Não se deve orar a outro senão ao Eterno. Não existe nada e ninguém digno de receber rezas senão o Eterno. Todas as tefilot, todas as korbanot, todas as olamim, todas as shelamim, todas as ações, todas as intenções de comunicação, de contato, de conexão com o divino, com o eterno, devem ser direcionadas tão somente, restritamente, a Hakadosh Baruch Hu. Só ele é digno, só ele é o objetivo de toda a conexão entre a criação e o Criador. Mesmo Mashiach, um interlocutor, um mediador, conforme nós estudamos na Torá, conforme os nossos sábios afirmam também de igual modo, aferem de igual modo em toda a literatura rabínica, assim como também nas Ketuvim Nitzarim, nos textos nazarenos. Mesmo Mashiach, na sua elevação de mediador, de interlocutor, assim como os Kohanim, assim como o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, a ele não é dirigido as orações. O Mashiach media, intercede, se utilizando das nossas preces, da nossa intenção de comunicação com o Eterno, e calibra as nossas tefilot em direção ao Eterno. Ele não as recebe. Ele não as direciona para si. Ele as direciona em função, com o objetivo, o Eterno, o único digno de receber, o único objetivo para receber as nossas tefilot, as nossas orações. Ok? Então nós estamos observando aqui aspectos fundamentais da soberania do Eterno, da Ribonut Shel Elohim. Sexto aspecto que nós observamos na lista do Rabino
Maimônides é a seguinte: confio com plena confiança que todas as palavras dos profetas são autênticas, ou seja, tudo que os Neviim, os profetas, vivenciaram, testemunharam, experimentaram na sua conexão com a Hakadosh Baruch Hu, em primeiro lugar, acerca da sua Rebonut, da sua soberania, da sua Hod, da sua majestade, elas são fatos verídicos, não apenas literários, ou seja, elas não apenas são realidades de literatura, só porque são textos antigos, porque foram escritos, foram registrados, mas a nível de poemas, mas a níveis de sujeitos à crença, independentemente de crença ou não, são fatos concretos, são fatos reais e testemunhados pelos Neviim, pelos profetas. Esse é o sexto aspecto aqui da lista do Rabino Maimônides. Vamos agora para o 10º aspecto, uma vez que os aspectos 7, 8, 9 e 11, eles tratam especificamente sobre a Torá e o Mashiach, ok? Nós estamos observando aqui os aspectos que basicamente tratam sobre a soberania de Deus, em hebraico, Ribonut Shel Elohim, ok? Vamos agora para o 10º e último aspecto listado pelo Rabino Maimônides. Confio com plena confiança que o Criador conhece todos os atos e pensamentos do ser humano. Então, o Eterno, em primeiro lugar, tem o poder, a potencialidade, a habilidade, o talento, o recurso infinito e infindável. Nós conhecemos popularmente essa habilidade de onipotência, ok? Em primeiro lugar, para que ele possa conhecer, esquadrinhar, presenciar, ter total ciência, conhecimento de todas as coisas, inclusive do pensamento, das intenções do ser humano. Ou seja, isso independe das questões de privacidade de cada um de nós. O Eterno sonda, nos conhece, nos observa, nos monitora. Aonde está a minha liberdade individual? Onde está a minha privacidade? Não existe essas questões de privacidade, questões privativas, essas questões de intimidade em relação a Hakadosh Baruch Hu, ok? Não existem barreiras entre nós e Hakadosh Baruch Hu. O domínio do Eterno sobre tudo e todas as coisas é completo, inclusive o domínio do Eterno sobre as nossas vidas. Ok, meus amigos? Peço que vocês redobrem a atenção de vocês 3 vezes mais. Vamos agora iniciar a terceira parte da nossa parashá de hoje, com a seguinte pergunta. A pergunta é a seguinte: quem é o único Deus verdadeiro, segundo o Tanar e as Ketuvim Netzarim? Quem é o único Deus verdadeiro, segundo a Bíblia e os textos nazarenos, os textos dos Yehudim Netzarim, dos judeus nazarenos? A saber, os textos de e sobre o Mashiach Yeshua ben Yosef. Vamos lá, vamos aos textos. Deus tem princípio ou imagem? Deus tem princípio ou origem? Aliás, nós vamos a algumas respostas, algumas referências do Tanar, das Escrituras. Em Tehillim, Salmos, capítulo 90, versículo 1 em diante, nós temos oração de Moshe, oração de Moisés. Homem de Deus, Eterno, tu tens sido nosso abrigo, sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e se formasse o universo e a terra, de eternidade a eternidade, tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando: retornai ao pó, filhos dos homens, ou seja, Ben Adam. Então, meus amigos, nós temos aqui uma clara distinção entre nós e o Eterno, a criação diante do Eterno. Uma vez que o Eterno é atemporal, todas as coisas possuem tempo e espaço, estão rebaixadas, estão findadas
fatalisticamente as condições de tempo e espaço. Não existe o conceito de libertas, o conceito de liberium, o conceito de liberdade, o conceito de trânsito indeterminado, de espaços indeterminados. Não. Todos os espaços são determinados. Toda a existência é determinativa, é predeterminada. Antes de nós nascermos, as condições já estavam aqui. Antes de nós nascermos, as nossas condições de DNA já estão pré-estabelecidas. Não é possível condicionar, recondicionar o DNA. São de natureza prévia que decidem a constituição do que será constituída a saúde, o perfil de uma determinada pessoa, de um determinado indivíduo. Então nós já nascemos debaixo de condições de tempo e condições de espaço. Assim como todas as coisas, não existe nada indeterminado, nem abaixo nem acima do céu. Tudo está debaixo de leis, de regras na física, na química, todas as ciências vigentes, todas as ciências disponíveis no nosso tempo, como no passado, nós claramente observamos de maneira prática, nós testemunhamos de maneira prática que todas as coisas estão debaixo de regras, de leis, e não há como suplantar essas leis. Ok? Nós nascemos, nos desenvolvemos e morremos. Existem doenças, os limites de distância, de altura, etc, etc, etc. Em todas as questões que nós viermos a refletir, a pensar, em todos os espaços da vida, todas essas estão previamente determinadas, okay? Debaixo de regras, de leis. Não existe qualquer espaço, qualquer medida, tempo ou espaço, qualquer coisa nesse mundo que não esteja debaixo de algum tipo de lei. Tudo está previamente determinado, pré-determinado. Obviamente, o Eterno Akadosh Baruch Hu determinou, pré-determinou toda a existência. E é isso que nós testemunhamos e assumimos. Ok? Segundo texto, nós temos o seguinte. Primeira carta do Rabino Paulo ao seu discípulo Timóteos, capítulo 1, versículo 16 em diante, nós temos: todavia, por esse motivo mesmo, me foi concedida Hesed, misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, o Mashiach Yeshua, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse no modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna, ou seja, para o Olam Haba. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam a honra, a kavod, a glória, Hod, pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre. Amém. Então nós temos aqui, inclusive, alguns princípios que foram listados posteriormente, séculos e séculos à frente, pelo Rabino Maimônides, ok? Então, apesar de nós sermos completamente rebaixados pela existência, pelas limitações, pelas nossas finitudes, ainda assim, o Eterno nos concede conexão, nos concede comunicação com Ele. Nós interagimos com o Eterno nas grandes e nas pequenas coisas da vida, em todo o percurso, em toda a triagem da nossa existência. Ok? Vamos agora à terceira referência sobre esse tema. Vamos para Sefer HaHitgalut, o livro da Revelação, conhecido como Apocalipse em português, capítulo 4, versículo 9 em diante. Nós temos o seguinte: toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graças àquele que está assentado no Kisé, ou seja, no trono de glória, e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono
e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto tu és o Criador de tudo e por tua soberana vontade, Yotzer e Etzer, intenção, planejamento, tudo o que existe foi criado e veio a existir. Ok? Então o Eterno é soberano. Então essa soberania ela estende-se por toda a criação, por tudo que foi criado, ou inclusive até nas questões inexistentes. Toda inexistência só é inexistência porque assim também estabeleceu o Eterno. Ok? Vamos a uma segunda questão importante, popular, que muitas pessoas perguntam, se questionam e infelizmente não encontram respostas. Ok? Deus pensa? Deus tem vontade? Vamos lá. Sefer Yeshaya, o livro de Isaías, capítulo 14, versículo 27, versículo 27 em diante nos diz assim: Porquanto esse é o propósito de Hashem dos exércitos, Adonai Tsevaot, em hebraico, quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida, quem poderá fazê-la recuar? Em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas o Eterno é quem determina seus passos. Ou seja, todos os nossos pensamentos, sentimentos, desejos, pretensões, imaginações, devaneios, epifanias, loucuras, tudo que se passa em nós, nossos sentimentos, eles têm origem, não somente origem, como também controle. Tudo que ocorre, tudo que aconteceu, acontece e acontecerá em todas as esferas da existência, seja no aspecto imaterial como no aspecto físico, eles ocorrem conforme o Eterno estabeleceu e as mantém. Está sob o controle do Eterno. Tudo que se passa, tudo que ocorre conosco na existência está sob controle do Eterno, ou seja, sob sua manipulação, sob o seu manejo, ok? Mishlei Provérbios capítulo 16, versículo 1, para esclarecermos ainda mais esse aspecto. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, ou seja, de refletir, de esquadrinhar, de raciocinar, de aprender. Ok? Essas são habilidades que o Eterno nos concedeu. Baruch Hashem. Nós imaginamos, nós arbitramos, nós pensamos, nós julgamos sobre o certo e o errado, baseados, obviamente, na Torá, naquilo que o Eterno estabeleceu como certo, como errado, como o bem, o mal. Em todas essas questões, nós temos um balanço intelectual. Nós temos habilidades intelectuais para pesarmos o que é correto, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é fraudulento, o que é mentiroso. Ok? Então, ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Nós temos intenções, nós temos vontades, nós temos desejos. Tudo isso ocorre em nós. Quem criou tudo isso? O Eterno. Isso não é de nós, isso não veio de nós, isso não é autônomo, isso não foi autoria nossa. Ok? Tudo é autoria do Eterno. Mesmo aquilo que nós executamos, na verdade, vem do Eterno. O livro que você tem na sua casa, o celular que você tem na sua casa, tudo isso veio de uma matéria-prima. Isso veio de diversos tipos de minerais, diversos tipos de metais, ok? Foi recolhida essa matéria-prima até as mãos dos artesãos, dos designers, que prepararam esses materiais baseados no estudo que fizeram, no intelecto que eles possuíam. Quem concedeu o intelecto, a habilidade, a aptidão de aprendizado, de capacidade de criar, de desenvolver, o Eterno. A capacidade de aprimorar, a capacidade de transcender as próprias dificuldades, a capacidade de se esforçar, de estar engajado com um projeto, com um trabalho, o Eterno. Então, toda a execução que é feita debaixo do céu, debaixo do sol, vem de Hakadosh Baruch Hu. Acima ou abaixo, ou seja, em toda a existência, toda a inexistência, tudo pertence ao Eterno. Não só porque é uma questão de pertencimento, porque ele é o dono.
porque é propriedade dele, mas também porque ele fez, ele criou, ele desenvolveu, desenvolve e as mantém. Okay? Não existe nada aleatório, nada solto no universo, na criação. Tudo está sob controle absoluto do Eterno, todo o tempo, a Ribonut Shel Elohim, a soberania de Deus, a soberania divina. Vamos agora finalizar essa terceira etapa da nossa Parashá. Nós estamos apenas a 51 minutos da nossa Parashá. Nós estamos por volta dos 50 minutos, 55 minutos da nossa Parashá de hoje. Vamos agora finalizar essa terceira parte para darmos início à última parte da nossa Parashá de hoje. Vamos dar seguimento ao ponto onde nós pausamos agora. Vamos lá. Mishlei Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Em sua nefesh, em sua vida, o homem planeja seus caminhos, mas o Eterno é quem determina seus passos. Então, todos os nossos passos, todos os nossos procedimentos, todas as nossas atitudes, sejam elas precipitadas, sejam elas premeditadas, sejam elas voluntárias ou involuntárias, em todos os nossos procedimentos, nossos passos, seja no aspecto simples da palavra passo, no sentido de andar, até as questões de procedimento, das nossas vontades, nossas precipitações, em todas as questões que abrangem a palavra passos, estão debaixo do controle do Eterno. Todas as coisas estão debaixo do controle absoluto do Eterno. Mishlei Provérbios, capítulo 19, versículo 1. O ser humano pode fazer muitos planos, ou seja, nós temos a capacidade de planejar, nós temos a capacidade de concatenar, de refletir, de imaginar, de pensar. Contudo, quem decide é o Eterno. Então, tudo que se passa na nossa cabeça não somente tem origem ao Eterno, como também a decisão do que irá acontecer, do que não irá acontecer, em todo tempo é o Eterno que determina todas as coisas. Ok? Não há para onde fugir, nem o porquê fugir, uma vez que o Eterno é perfeito, tudo ocorre perfeitamente. Os fatos que ocorrem nas nossas vidas, sejam eles favoráveis ou desfavoráveis, estão debaixo do controle eterno. Uma vez o Eterno é perfeito, dele provém toda a perfeição, não existe nada imperfeito que ocorre no mundo. Até as coisas aparentemente mais trágicas estão debaixo do controle eterno. Hazé Shalom, o Eterno, nós clamamos, suplicamos ao Eterno por sua misericórdia, por sua benevolência, piedade, paciência para conosco, mas o fato é esse, gostando ou não, querendo ou não, todas as coisas estão debaixo do controle do Eterno. Baruch Hashem por isso. E tudo é perfeito, tudo está bem. Ok? Ainda que as coisas pareçam mal, tudo está bem. A habilidade de perceber isso só é possível, só é concedida aos Bnei Or, os filhos da luz. Uma vez que os filhos da luz estão dotados com conhecimento de que, possuem conhecimento de que todos os problemas, todas as adversidades que ocorrem conosco, elas são para o nosso bem. Elas não são para o nosso mal. Os filhos da luz, nós, os eleitos, nós sabemos que todas as adversidades, tanto internas, que estão dentro de nós, nossos problemas internos, como os problemas externos, eles estimulam o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, a nossa produtividade nesse mundo. Elas são forças, os problemas são forças incentivadoras, são forças motrizes, são energias que nos impulsionam a amadurecermos cada vez mais em todos os sentidos, como filhos, como pais, como tios, avós, sobrinhos, amigos, como vizinhos, em todos os sentidos, ok? Mas os Bnei Rosher, Hazve Shalom, Hazve Halilá, que o Eterno nos livre, eles não possuem essa capacidade de assumir essa realidade. Eles podem até conhecer, vir a conhecer, a entender a realidade do fato de que todas as coisas são para o bem. Porém, entretanto, eles não apenas não assumem essa realidade, como também as negam com a sua boca, com as suas atitudes, negam essa realidade, esse fato, ok? E começam a transferir a sua responsabilidade pessoal em outras pessoas. Começam a transferir os seus problemas pessoais em outras pessoas, em outros indivíduos. Começam a arranjar culpados para aquilo que eles deveriam individualmente
resolver, ok? Razer Shalom, que o Eterno nos livre. Vamos dar continuidade. Provérbios capítulo 21, versículo 30 em diante. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma, que consiga opor-se à vontade de Hashem. Ou seja, por mais que alguém seja inteligente, por mais que alguém seja considerado de fato inteligente, que tenha profunda habilidade intelectual, sapiencial, etc, etc, etc. Alguém tido em alta conta, alguém conhecido, com uma grande autoridade intelectual, uma grande autoridade no campo da inteligência, da sabedoria, etc, etc, das ciências, das faculdades mentais, etc, etc. Não importa. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, não há nenhuma ciência, ideologia, livro, literatura, nem estratégia alguma que consiga opor-se, apresentar algum tipo de oposição, algum tipo de protesto, algum tipo de interposição, algum tipo de dificuldade, seja lá qual for o nível, a intensidade, diante da vontade do Eterno. A vontade do Eterno é soberana. Assim como Ele mesmo o é, soberano em todas as coisas. Se o Eterno deseja curar, Ele cura. Se o Eterno desejar trazer doenças, Ele traz doenças. Às vezes o Eterno nos livre. Se o Eterno resolver trazer coisas favoráveis, o Eterno nos traz coisas favoráveis. O desfavorável, se Ele desejar, também assim será feito. Se o Eterno resolver trazer a guerra será feita. Se o Eterno desejar trazer a paz será feita. Se o Eterno desejar fazer alguém prosperar, a prosperidade ocorrerá. Se o Eterno resolver trazer a miséria ao indivíduo, a algum povo, essa miséria irá ocorrer. Tudo ocorre conforme a vontade dos critérios do Eterno e não do homem. Ok? Isaías capítulo 46, versículo 10 e 11. Desde o princípio anunciei o futuro. Então o Eterno previamente já anunciava as coisas futuras. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, diz o Eterno, o meu propósito será realizado, a minha intenção, o meu yetzer, o meu planejamento, certamente farei tudo o que me apraz. Tudo, com exceção, não é tudo. Tudo é uma palavra absoluta. Então o Eterno fará tudo o que lhe apraz, tudo aquilo conforme está dentro do seu critério. Okay? Seu critério que, aliás, é perfeito, não há falha, não há qualquer tipo de deturpação, corrupção, que esteja sujeito, aliás, à corrupção, à falha, etc, etc. Ok? Vamos agora para Sefer Yirmiyahu, livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 23, onde nós encontramos o seguinte: Ó Hashem, ó Deus, eu sei que ao homem não pertence, repetindo, não pertence, ao homem não pertence seu próprio caminho. Nem lhe compete traçar seus passos, ainda que nós venhamos a pensar, que nós venhamos a imaginar, a viajar sobre os nossos procedimentos, a maneira de proceder, para onde iremos, o que faremos. Não interessa. Não compete a nós, não pertence a nós traçar a nossa própria vida. A nossa vida já foi previamente traçada. O que nós devemos fazer diante do Eterno é clamarmos por sua hesed, por sua misericórdia, pelo seu favor, pela sua benevolência, pela sua graça, pela sua ren, pelo seu havá, pelo seu amor, pela sua paciência. E nos colocar no prumo, nos colocar exatamente numa vida, numa jornada, numa triagem de brachot, de bênçãos. Que o Eterno nos mantenha sempre debaixo das suas brachot, das suas bênçãos. Por mais que nós tenhamos altos e baixos, por mais que nós tenhamos dificuldades nessa vida, e é inerente, é impossível que isso não ocorra, é absolutamente normal e necessário que as dificuldades ocorram, principalmente na vida do tzadik, principalmente na vida da pessoa íntegra, da pessoa reta, da pessoa justa. É um caminho de bênção. Não é porque a pessoa enfrenta dificuldade no percurso da sua vida que isso signifique necessariamente que é um caminho de fracasso, que é um caminho ruim. Na verdade, mesmo o caminho de bênçãos, ele possui espinhos, ele possui dificuldades, ele possui atritos, ele possui altos e baixos, ok?
possui barreiras, mas em tudo isso o Eterno nos ajuda a superar. Com o Eterno nós saltamos um muro, nós saltamos uma barreira, nós superamos qualquer dificuldade, sejam elas no campo emocional, psicológico, psiquiátrico, físico, financeiro, matrimonial, familiar, social, etc, etc. Ok? Todas as coisas são possíveis, ok? Quando assim o Eterno deseja que ocorra conforme o seu critério. Baruch Hashem. Vamos agora para o texto de Miqueias, capítulo 4, versículo 12 em diante, nós temos o seguinte: mas as nações, é o caso aqui de Jetro, no caso de Itro, em hebraico, mas as nações idólatras não conhecem o pensamento de Hashem, o pensamento de Adonai. Não entendem a Mahashavá, os planos, os pensamentos, os desenhos, os traços daquele que os ajunta como feixes para a ira. Eles mal sabem as nações que, apesar dos seus deuses, apesar das suas culturas, apesar daquilo que eles estabeleceram como ciência, como conhecimento, como fontes de sabedoria, apesar de toda o glamour, de todo o enfeite, de toda a purpurina que eles colocam em torno daquilo que eles chamam como conhecimento, sabedoria, são como feixes para a eira. O Eterno os separou como feixes para a eira, são como palhas juntadas para o fogo. Okay? Mal sabem eles, apesar de se considerarem mais do que são. Vamos agora à nossa última parte da Parashá. Vamos iniciar agora a última parte da nossa Parashá. A pergunta é a seguinte, uma das questões mais recorrentes em torno da Parashá Itro, da Parashá que conta o episódio de Jetro, é: Deus nasceu? Deus é vivo? Deus tem forma? Deus tem corpo? Deus tem um design? Deus tem limite? Ele senta, ele deita, ele se levanta, ele se movimenta? Como é que isso funciona? Então, conforme nós estudamos, o Eterno é em Lodemut Haguf, o Eterno é incorpóreo, o Eterno não possui corpo. Uma vez que corpo, forma, tudo isso depende de tempo e espaço. Ok? Toda existência, qualquer forma de existência, é oriunda de algo, de alguma coisa, oriunda porque tem origem. Ok? Deus não é físico, em Lodemut Haguf, não tem corpo. Deus é infinito, infindável, não tem medida, não tem tempo. Aliás, conceitos de fisicalidade não se aplicam ao Eterno em hipótese alguma, pois tudo o que é físico, por definição, é finito, é findável, tem medida, tamanho. O universo, por exemplo, em sua imensidão, é finito. O conceito de infinitude, portanto, apenas se aplica a Deus, Hakadosh Baruch Hu. Vamos agora a algumas referências. Nós temos em 1 Reis, capítulo 8, versículo 26 em diante, nós temos o seguinte: agora, pois, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, seu servo Davi, meu pai. Mas será que Deus pode habitar de fato na terra com os seres humanos? Os céus, mesmo os mais longínquos, uma vez que existem 7 céus que o Eterno criou, conforme consta em toda a Bíblia, os céus, mesmo os mais longínquos, os céus dos céus, a dimensão das dimensões, não podem circunscrever-te, ou seja, não podem delimitar o Eterno, incomparavelmente menos essa casa que construí. Então, o Shlomo HaMelech, Salomão, o rei, quando construiu o Beit HaMikdash, o templo sagrado, ele assumiu e compartilhou esse conhecimento ao seu povo, aos seus liderados, o povo de Israel. Ele disse: olha, o Eterno está acima de todas as dimensões existenciais, o Eterno é Hamakom, o Eterno que é o lugar de toda existência, de toda inexistência. Mas será que Deus pode habitar de fato na terra com os seres humanos? Ou seja, apesar de todo o carinho, de todo bom sentimento, boa intenção, de terem constituído, edificado o templo, o Eterno moraria ali? Será que o Eterno faria uma concessão, uma vez que ali seria a sede da sua Shekhinah, da sua presença, o local onde ele manifesta a sua vontade? Será que além da vontade ele poderia comparecer, visitar o povo em alguma intensidade própria? Ou seja, ele mesmo se reduzir à existência por um
algum momento curto que fosse? Não. Então, o rei Salomão lhe diz: os céus, mesmo os mais longínquos, não podem circunscrever-te. Incomparavelmente menos essa casa que construiu, ou seja, o templo. Então, se nem os céus dos céus podem contê-lo, circunscrever o Eterno, se tornarem uma morada, um recipiente, um ambiente, um habitat para o Eterno, por qualquer momento que seja, uma vez que o Eterno ele é incompatível com a existência ou a inexistência, logo, muito menos o Beit HaMikdash, o templo sagrado, apesar de todo o zelo, de todo o carinho, de toda a consideração, de todo o temor, de todo o medo, de toda a honra que foi empregada na construção, no convívio e no uso do templo. Ok? Assim que foi criado. Então, nem pessoa nem templo podem ser uma morada para Deus. Não existe isso de Deus habita em mim, Deus habita em você, Deus habita em nós. Não. É a vontade do Eterno que habita nos seus seletos, naqueles que Ele selecionou como seus eleitos, naqueles que o Eterno escolheu para se relacionar. Ok? Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 18, nós temos o seguinte: todavia, na verdade, habitaria Deus com os seres humanos na terra? Nem os céus dos céus, nem os céus dos céus podem te abrigar, muito menos esse templo que construí. Ou seja, o Eterno não habita dentro do Mashiach, dentro dos Neviim, dentro do Israel. O Eterno não compartilha a sua Hod, a sua majestade com ninguém, a sua essência com ninguém, a sua pessoa no sentido de perfil, no sentido de essência, com ninguém, porque ela é incompatível, ok? Com tudo e todos, é incompatível. Nem o Messias, nem os profetas, nem os anjos, nem os seres celestiais, a humanidade, os animais, os elementos da natureza, nada abriga o Eterno. Isaías capítulo 66, versículo 1 em diante. Eis a palavra do Eterno: o céu é o meu trono, e a terra estrado para os meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me havereis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Então nós observamos aqui as palavras pés, nós observamos a palavra estrado, descanso. Na verdade, todas essas expressões elas são mashalim, são ilustrações, são terminologias, são termos, expressões que aludem a significados profundos, nos trazem significados profundos. Quando a Torá fala mão, refere-se a, na verdade, principalmente quando tratamos do Eterno, mão significa ações. A mão direita significa hesed, misericórdia, ou seja, quando o Eterno vai desempenhar uma ação de misericórdia, a palavra mão direita é citada. Quando o Eterno vai exercer função de severidade, uma ação de força, de brutalidade, de violência, então essa é a mão citada, a mão esquerda, simol. Yamin, a mão direita, a destra, hesed, misericórdia. Simol, a esquerda, representa a severidade. Ok? Givurá. Então o Eterno não descansa porque o Eterno não se cansa. O Eterno não trabalha porque o Eterno não exerce nenhum esforço. O Eterno não precisa se esforçar para nada. Tudo que o Eterno planeja, deseja, ele executa sem a necessidade de esforço. Ok? O Eterno não se esforça. O Eterno não é um ser humano. Mas, em linguagem humana, essas palavras são utilizadas, inclusive, para nos elucidar, nos trazer ensinamentos profundos através dessas palavras, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Então, meus amigos, a Terra, toda a Terra, o planeta, é um estrado dos pés, ou seja, o proceder do Eterno, ele não só repercute, mas como ele prossegue em toda a extensão do planeta. Ou seja, não importa as nações, não importam as questões de língua, as questões de fronteiras, questões fronteiriças, culturais, não interessa. Todo o proceder do Eterno, ele ocupa todo o universo, inclusive o planeta. Então, se naquele período ou em qualquer outro período alguém pensasse, refletisse
que existe algum tipo de barreira cultural, algum tipo de barreira idiomática, qualquer seja o nível de barreira diante do Eterno, não. A terra é o estrado para os pés. Sendo assim, que espécie de casa me havereis de ficar? Tal casa será o meu local de descanso? Então o Eterno não tem onde encostar a cabeça, não precisa, não há necessidade, porque o Eterno não tem necessidade de nada. O Eterno está pleno de si mesmo, ok? O Eterno está farto, o Eterno está totalmente contente, o Eterno não tem tristeza, o Eterno não tem defeitos, o Eterno não tem dificuldade, tá bom? O Eterno não é um ser humano, não é um ET, não é um gás, não é nada disso. Não é uma nave espacial. Deus é um ser humano, animal, vegetal, alimento da natureza. Ele é negro, ele é moreno, ele é branco, ele é pardo, ele é amarelo. Com quem Deus se parece? Ele é invisível, ele é intangível, ele é jovem, ele é velho. No tempo em que viveu Jetro, todas essas questões elas estavam presentes, como nos dias atuais. Faz parte do debate, do ambiente de debate das nações, dos países, das culturas, todas essas questões. Um Deus assim, um Deus da mentira, um Deus das trevas, um Deus da luz, um Deus da cura, um Deus da doença, um Deus da guerra, um Deus da paz, um Deus da mentira, um Deus da verdade, um Deus do conhecimento, um Deus da ignorância. É uma divindade para cada tipo de coisa, para cada tipo de demanda social, humana, etc, etc. Ok? Deus está dentro da linha do tempo? Salmos 90, versículo 2, nós temos: antes que se originassem os montes e formasse o universo, antes a terra e a eternidade, o Eterno já era realidade. Então, o Eterno estava só. Antes de todas as coisas virem a existir, e todas elas vieram a existir através do Eterno, por meio do planejamento e execução do Eterno, o Eterno sempre esteve só. Mas não no sentido de solitude como um ser humano, solitário, perdido, choroso, triste, num canto, na parede, ouvindo uma música triste, depressivo. Nada disso. Mesmo no sentido de só, isso não representa solidão. O Eterno não estava se sentindo sozinho, precisava de companhia, carente de companhia. Muito pelo contrário. O Eterno desejou compartilhar uma porcentagem determinada do seu Havá, do seu amor. E daí veio o planejamento, logo em seguida o planejamento de criar todas as coisas, ok? E aí veio a criação, a execução de tudo isso. Salmos 93, 2. Desde a antiguidade, o teu trono, o seu quissé, acabou de seu trono de glória, está firme. Tu é a realidade desde a eternidade. Salmo 102, versículo 27. Tu, porém, és o que és, e os teus anos não têm fim, eles não têm limite. Carta aos Colossenses também, aos discípulos da cidade de Colosso, capítulo 1, versículo 15, também trata das mesmas questões. Isaías, capítulo 57, versículo 15 em diante. Porquanto assim afirma o alto e sublime, ou seja, o eterno, aquele que é realidade para sempre, e o cujo nome é especificíssimo. Habito no lugar mais majestoso e específico do universo, definido do universo. Contudo, estou presente com contrito, com humilde de ímpeto, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Ou seja, apesar de nós sermos completamente finitos, pequenos, mesquinhos, fadados a fracasso, fadados a todo tipo de tragédias e fraquezas e erros, apesar de nós sermos corruptíveis, sujeitos à corrupção, a todo tipo de corrupção, a todo tipo de adulteração, apesar de estarmos sujeitos a sujeiras, a impurezas, o Eterno, mesmo sendo o Eterno sublime, alto, poderoso, soberano, o Eterno se compadece de nós e se relaciona conosco. Nós não fomos jogados
a existência, a critério da existência do universo. Em todas as coisas está envolvido o Eterno. O Eterno mantém todas as coisas, está em contato com todas as coisas de maneira distinta, de uma classe para outra. Mas em todas as coisas o Eterno está sob total e absoluto controle e relação. O Eterno é relacional. Poderia ser a realidade de fato de que o Eterno não é relacional como acredita o deísmo ou o teísmo, que o Eterno criou todas as coisas, mas ele não relaciona com a criação, não existem milagres, não existe participação de Deus na rotina, no cotidiano, no dia a dia, conosco, ok? Poderia ser essa a realidade, mas de fato não é assim por causa do que está definido e estabelecido na Torá. O Eterno o Eterno se estabeleceu como um Deus relacional, o Eterno se comunica conosco. Ok? O Eterno se comunica até com os Bnei Rocher, com os filhos das trevas, de uma outra maneira, através de severidade. O Eterno até concede eles favores a todas as pessoas. Até os filhos das trevas está sobre eles chuva, sol, bênçãos, saúde, riquezas. Tudo isso ocorre com todas as pessoas. Porém, outras virtudes, outras bênçãos estão restritas apenas aos seus filhos, os Bnei Elohim, os filhos de Deus, ou seja, aqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Essa é a realidade, esse é o fato concreto. Ok? Então o Eterno, apesar de ser soberano, o Eterno também, ele se compadece de nós através da sua misericórdia, e ele está atento ao contrito e ao humilde de ímpeto, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido, ou seja, as pessoas cujos sentimentos estão sempre preocupadas em se aprimorar, em transcender as suas dificuldades, em se superar, em melhorar dia após dia. Essa é a nossa tarefa, a nossa shlichut, a nossa missão aqui nesse mundo. Então o Eterno está atento a esses. Para onde está voltada a atenção do Eterno? Para aqueles que estão buscando melhorar conforme está estabelecido na Torá. Não conforme X, N, Z, religiões, ideologias e utopias afora. Conforme está estabelecido na Torá, restritamente a Torá. Deus tem necessidade, Deus se alimenta, Deus tem fome, Deus tem sede, se dá em casamento, Deus namora, Deus tem noiva, tem relações sexuais, Deus tem filhos biológicos ou fruto de alguma espécie de relação conjugal. Nós temos o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito, ou seja, o primeiro gerado de toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, todas as outras coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades. Todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ou seja, o Mashiach. Isso está em Provérbios, Mishlei, capítulo 9. Nós temos todo o texto falando sobre o Mashiach, que foi o códex, a matéria-prima para toda a criação. Por meio do Mashiach, conforme também está no Midrash, conforme também está na literatura rabínica, o Mashiach foi a matéria-prima para que por meio dessa matéria-prima fosse criada todas as coisas, ok? Porém o Mashiach foi um meio, o Mashiach não é a origem das coisas. A origem de todas as coisas é o Eterno. Inclusive a origem do Mashiach é o próprio Eterno, assim como nós, assim como todas as coisas. Tudo tem origem o Eterno, uma vez que o Eterno é fonte de todas as coisas, ok? Então, não é o Mashiach que é a origem de todas as coisas. Ele foi um meio, um códex, uma matéria-prima para a criação, ok? Então, o Mashiach, ele é o primogênito, ou seja, ele foi o primeiro de toda a humanidade, ele foi o primeiro a ser projetado, ser o primeiro a ser concebido. Na mente do Eterno, nós temos Adam, Havá, os primeiros seres humanos a existirem, a encarnarem aqui nesse mundo. Mas o primeiro a ter sido planejado, a primeira espécie humana a ter sido intencionada, planejada, foi o Mashiach, ok? Então, ele tem a imagem, no conceito de imagem e semelhança, ou seja, os atributos de Deus, justiça, honra, fidelidade,
amor, misericórdia, compadecimento, todas as virtudes, elas foram compartilhadas conosco numa medida menor, numa medida fragmentada. Então, tudo que diz respeito à nossa imagem e semelhança com o Eterno é numa imagem projetada. Nós somos uma sombra dos atributos de Deus. Nós não somos perfeitos como Deus é perfeito. Para longe disso. Nem perfeitos no conceito humano, quanto mais a nível do Eterno. A nível do Eterno é impensável, inalcançável. Então, dentre os seres humanos, o Mashiach é aquele que mais se elevou, ou que foi dotado de habilidade para tamanha elevação entre os homens, entre os seres criados, entre tudo que foi criado. O Mashiach foi exaltado pelo próprio Eterno a esse patamar, a esse ofício, ok? A essa tarefa que exige tamanha elevação, ok? Deus comete erros. Então, só para finalizar aqui, o Mashiach não é filho biológico do Eterno. O Eterno não fez sexo com nenhuma mulher, sexo com nenhum ser humano, com nenhum animal, com nenhum vegetal, ok? Não existe relação sexual entre o Eterno e coisa alguma, ok? Nem por prazer, nem por fecundação e por nada. Não é da natureza do Eterno a prática sexual, não existe isso. Esse é um conceito idólatra das nações, conforme o deus Zeus, conforme o deus da guerra, a deusa Atena, os deuses gregos, os deuses greco-romanos, que tinham relações sexuais com pessoas, se disfarçavam de animais, e os animais tinham relações sexuais com as mulheres, aí tinham esses filhos meio-deuses, né? Chamados de meio-deuses, ou semideuses, como nós conhecemos em português. Ou qualquer coisa semelhante, ok? Não existem meio-deuses, filhos de deuses, no sentido biológico, ok? Então Deus não fecundou nenhuma mulher. Isso é completamente uma avodah zarah, uma idolatria. Então Deus comete erros, Deus falha, Deus se distrai, sente preguiça, Deus procrastina, Deus se engana, Ele peca, rouba, assassina, mente, cobiça, inveja, Deus fornica. Nós temos algumas referências óbvias para quem não sabe ou para quem esqueceu. Isaías capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o Eterno, Hashem, Yud-Hei Vav-Hei, o Eterno, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. Não adianta tentar compreender e esquadrinhar o Eterno. Nós temos Bereshit, Gênesis capítulo 28, versículo 15. Eu estou contigo, e te guardarei em todo lugar onde fores, e te conduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Então o Eterno tem palavra, o Eterno é fiel à sua palavra, o Eterno é fiel à sua honra. Aquilo que o Eterno planejou, aquilo que o Eterno desejou, assim ele cumpre e nada pode impedi-lo. Não importa quanto tempo isso possa percorrer, sempre aquilo que o Eterno prometeu, aquilo que o Eterno planejou, ele executa e não há quem possa impedi-lo. Vamos agora para Números capítulo 23, versículo 18. O feiticeiro, o ilusionista Bilam ben Beor, Balaão, filho de Beor, declarou sua palavra profética em forma de poema e disse: Deus não é ser humano para que minta. Ok? Então até um homem das nações, assim como o Jetro, assumiu que o Eterno não é um Deus de ficção. O Eterno é a realidade das realidades. De fato, ele não é um ser humano para que minta. Da mesma maneira que o homem está sujeito a mentiras, aliás, se um homem, por um lado, está sujeito a mentiras, por outro lado, o Eterno não se corrompe, o Eterno não mente, o Eterno não engana, o Eterno não omite nenhum tipo de ação corrupta do homem. 1 Samuel capítulo 15, versículo 28 em diante, nós temos: Samuel concluiu: Eis que hoje Hashem arrancou de ti o reinado de Israel e já o entregou ao teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade, nem muda seu propósito, ou seja, tudo aquilo que ele planejou continua sempre o mesmo, não faz curva, não se distorce, não se contorce, é sempre reto, linear.
Então, aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade, nem muda seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade, nem muda seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Então, meus amigos, quando nós lemos nos textos em português, nas traduções, infelizmente, mal traduzidas, a palavra Enachem em português significa acalentar-se, no sentido de se acalmar. O Eterno não perde o controle, o Eterno está sempre controlado. Então, o Eterno não passa por cima daquilo que ele prometeu, seja favorável ou seja desfavorável. Se algo foi um decreto determinado, isso vai ocorrer como ele planejou. Tem um plano e executo, diz o Eterno. Então não existe nada que o Eterno planejou ao qual ele não execute. Se ele planejou, vai ocorrer com certeza exatamente como foi planejado, exatamente como foi pronunciado. Isaías capítulo 45, versículo 24. De mim se comentará, tão somente em Hashem, no Eterno Adonai, a retidão. O que é essa retidão? O Eterno é uma régua? O Eterno é uma rua? O Eterno é um objeto cumprido? Não. O que é essa retidão? É que o pensamento, a fala e as ações do Eterno são uma só, estão em sintonia. Elas não se contradizem, palavra, pensamento e ação. Isso é integridade de pensamento, palavra e ação. Então o Eterno é sempre reto. Então não existe contradição naquilo que o Eterno pensa, naquilo que ele planeja, naquilo que ele fala e naquilo que ele age. Justiça e poder, até ele virão e serão humilhados todos os que se fizerem chilique diante dele. Ok? Ezequiel capítulo 24, versículo 14. Eis que eu, Hashem, o Senhor, tenho dito, chegou a hora de executar o meu juízo, a minha arbitrariedade. Não conterei meu modo de agir, ou seja, os critérios de agir do Eterno. Nem terei piedade, tampouco voltarei atrás e me arrependerei. Eis que serás julgada segundo tudo quanto tens praticado, conforme teu comportamento e tuas ações. Palavra de Hashem, o soberano Senhor. Ezequiel capítulo 24, versículo 14. Miqueias capítulo 7, versículo 20. Mostrarás a tua lealdade a Jacob, a tua integridade a Jacó, e o teu amor misericordioso a Abraão, conforme assim o prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Ou seja, tudo aquilo que foi prometido, profetizado a Abraão, a Isaac e a Jacó, eles morreram. Alguém poderia dizer assim, mas eles morreram, então a promessa acabou. As palavras não irão se cumprir, eles não vão poder reclamar nada, eles já morreram. Não, isso não ocorre com o Eterno. Porque o Eterno é fiel à sua própria palavra. O Eterno não é fiel a ninguém. Todas as pessoas são corruptas. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Porém, entretanto, o Eterno é fiel à sua própria palavra, à sua reputação. Ok? A sua reputação é conhecida como fiel, fidedigno. O Eterno não mente. Malaquias capítulo 3, versículo 6, mais referências. Em verdade, eu, Hashem, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacob, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Então o Eterno prometeu que seria misericordioso com o povo de Israel, com todos os remanescentes, todos aqueles que perseveraram na fé, perseveraram praticando a Torá. Ok? Então sempre fiel, o Eterno permanece fiel, fidedigno, não muda, pois não pode negar-se a si mesmo. Isso está em Timóteo capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Continuando. Carta a Titus, discípulo Titus, capítulo 1, versículo 2. Confiança e conhecimento que se fundamentam na esperança, na vida eterna, ao qual Deus, que não mente, prometeu antes da criação do mundo. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Ok? Salmos, capítulo 119, versículo 140. A tua promessa foi plenamente comprovada, e por isso o teu servo a ama. Sofonias, capítulo 3, versículo 5. No meio dela está o Eterno, que é justo,
e jamais é íntegro, na verdade, e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua integridade, e a cada novo dia ele não falha, mas o injusto, a pessoa que não é íntegra, não se envergonha da sua injustiça, não se arrepende da sua falta de integridade, né? Não se arrepende da sua falta de conexão entre pensamento, fala e ação. Josué capítulo 23, versículo 14. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Eterno, seu Deus, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Vamos às últimas questões. Deus chora, fica triste, ele é carente, ele tem solidão, ele se descontrola, ele enlouquece. Deus tem medo, preocupação, ansiedade, depressão, desconfiança, insegurança, paranoia, bipolaridade, qualquer outro tipo de transtorno. É importante nós observarmos que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, nos falam, nos orientam com frequência que Deus, se ele tivesse atributos físicos como os olhos e como se ele tivesse relações humanas, Deus se recorda ou se zanga, isso tudo está citado na Bíblia. Quando se refere a Deus, a Torá emprega metáforas para que até mesmo uma criança possa relacionar-se com os seus ensinamentos. Se em vez de dizer Deus se zangou, a Torá dissesse que o atributo de Gevurah divina foi despertado, muitos de nós não entenderíamos o que a Torá estava a nos transmitir. Então, algumas dificuldades nossas, humanas, as nossas limitações, iriam nos prejudicar no estudo da Torá. Então, diversas expressões são utilizadas pelo Eterno para que nós possamos compreender, dado a realidade da nossa pequenez, das nossas dificuldades intelectuais. Mesmo a pessoa mais elevada no nosso mundo, mais inteligente, diante do Eterno é nada o seu conhecimento, a sua intelectualidade. Então, é necessário que o Eterno se utilize de expressões, de palavras, chaves, que nos ajudem, que nos proporcionem entendimento correto da Torá. Então, diversos gêneros explicativos são utilizados na Bíblia para que nós possamos compreender essas profundidades, essa riqueza de conhecimentos. Ok? Deus acorda, trabalha, se cansa, Deus tem fome, etc. Deus é soberano. O que é onipotência? Onipotência gera onisciência, onipotência gera presciência. Onipotência significa estar presente em todos os lugares e ao mesmo tempo se multiplicando. Deus criou todas as coisas, ou nem tudo, ou em nem tudo. Deus é a fonte de todas as coisas. Então existem muitas preocupações, existem muitas questões presentes hoje que também estavam presentes no tempo em que Jetro viveu. Então, quando Jetro, até o dado momento em que Jetro testemunhou, porque foi um fato testemunhal, a abertura do Yam Hassuf, do Mar do Fim e Mar Vermelho, algo extremamente que poderia ser dito por muitos como extravagante, algo pirotécnico, algo extremamente escalafabético, escalas sem precedentes. Então foi algo que chamou a atenção de todas as nações no período, das nações vizinhas. Isso se repercutiu. Automaticamente, isso gerou uma supressão da verdade, uma supressão da realidade. Então, como sempre, em todo tempo, a maioria da humanidade tentando suprimir as verdades, a realidade das realidades, ou seja, o Eterno. Então é necessário empregar novas narrativas, ressignificar a história e tentar apagar o Eterno dos registros, apagar o Eterno da memória. Uma intenção fadada ao fracasso, mas foi o próprio Eterno que criou, planejou todo esse cenário. Ok? Mas Jetro fez diferente. Jetro, ele testemunha o feito, mas não somente testemunha o feito, como ele vai de encontro
ao autor do feito, através da vida de Moshe Rabbeinu, a vida de Moisés, nosso mestre, que aliás era o seu genro. Então, Jetro sai não somente da questão geográfica, não somente ele viaja de Midian para a Terra Prometida, para o outro lado do Mar Vermelho, como também ele tem a intenção de se converter ao Eterno. Apesar de todo o histórico de vida, de vivência, de todo status quo que Jetro possuía como sacerdote, como sábio, numa alta posição social que ele tinha, ele não apenas tinha uma curiosidade, mais um Deus a ser catalogado na sua lista de deuses, como ele vai com o coração disposto a obedecer ao Eterno e se converter ao Eterno. Então, Jetro fez totalmente diferente do comportamento geral das pessoas, da humanidade, em toda a história da humanidade. E aqui nós temos uma grande lição, um grande aprendizado com a vida de Jetro. Eu não vou mais me delongar, o tempo é curto. Para o tempo midiático que nós temos aqui no Facebook, nem todos suportam um estudo normativo da Torá. As porções precisam ser, infelizmente, encurtadas devido à precária paciência e precário nível de atenção de muitos em termos de estudo e foco na Torá. Nós vamos finalizar a partir de agora. Nós aprendemos uma grande lição, amigos, através da vida de Jetro, a mais fundamental de todas, que o verdadeiro israeli, o verdadeiro israelita, é aquele que, em primeiro lugar, ele não apenas reconhece a soberania de Deus, como ele assume a soberania do Eterno, a soberania de Deus, e ele busca envolver-se diretamente com a Ribonut Shel Elohim, a soberania de Deus, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo dos seus erros. Hoje existem religiões, existem instituições religiosas fundamentadas, inclusive, em não assumir pecados, em não assumirem que são finitos, que são falhos, que são errôneos, que estão sujeitos a corrupções, a falhas terríveis, falhas morais, problemas morais, que buscam maquiar a realidade dos fatos, que cada um de nós, em potencial, podemos praticar coisas detestáveis, inclusive, ainda que involuntariamente. Estamos sujeitos a erros terríveis. Hazve Halilá, que o Eterno nos livre. Mas estamos sujeitos. Ninguém está isento de pecados. Todos nós possuímos pecados. E se nós dissermos que nós não pecamos e que em nós não há pecados, nós estamos dizendo que o Eterno mentiu. Estamos dizendo que o Mashiach mentiu e que o seu ato heróico foi totalmente desnecessário e ineficaz. Nós devemos prosseguir em não cometermos mais pecados de maneira deliberada, de maneira premeditada, de maneira voluntária, de maneira indolente, de maneira irresponsável. Com certeza os Hatatim, infelizmente, eles irão continuar ocorrendo, vez ou outra, nas nossas vidas. Uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, interna ou externa. Os pecados, fatalisticamente, ainda irão ocorrer enquanto vivermos. Mas a nossa tarefa é não nos conformarmos com uma mentalidade de pecado, uma mentalidade pecaminosa, ou seja, uma pessoa que faz do pecado o seu caminho, que faz dos erros, do desvio ou do afastamento da Torá, que o Eterno nos livre, um caminho, um proceder, um lifestyle, um estilo de vida. A nossa tarefa é justamente ao contrário. É nos aproveitarmos até mesmo da força do pecado para transcender o pecado
transformando toda a negatividade, toda a escuridão, toda a treva, toda a negatividade em algo elevado. E não ignorarmos que o mal existe, que as dificuldades não existem, que as falhas não existem, que o mal não existe, que o sofrimento não existe, que o pecado não existe. Todas as expressões desfavoráveis existem, todas as expressões do mal existem. O Eterno as criou, o Eterno criou tanto o bem quanto o mal. Tanto o erro quanto o acerto pertence ao Eterno. Tudo isso ele criou. E nada disso compromete a perfeição do Eterno. Tudo isso é perfeito. Mas a perfeição disso só pode ser captada, concatenada, observada, testemunhada de fato pelos filhos da luz, que sabem que Gamzut Letová, tudo é para bem. Tudo que ocorre conosco, por mais feio que pareça, por mais negativo que pareça, na verdade tem por objetivo nos exaltar, nos fazer amadurecer, nos fazer crescer, nos desenvolver. E não nos conformarmos com as nossas próprias dificuldades, com as nossas próprias carências, fraquezas, etc, etc. Assim fez Jó, assim fez, aliás, Itró, Jetro. Saiu de uma condição confortável para ele, na cultura, no idioma dele, no ambiente que ele estava acostumado desde pequeno, que ele já estava assimilado, que ele tinha autoridade ali, ele era um sacerdote de Midian. Porém, entretanto, ele abandona tudo isso, assim como fez Abraham Avinu. A mesma atitude. E ele atravessa todo aquele ponto geográfico até chegar no acampamento do Am Israel, do povo de Israel, e se converte ao Eterno. E, inclusive, é através de Jetro que um conselho do Eterno foi dado. Moshe atendeu o conselho de seu sogro Jetro. Se ele fosse um idólatra, Moshe, naquela circunstância, naquele momento, jamais teria ouvido o conselho, dado atenção ao conselho de seu sogro Jetro. Ele já ouve o conselho de um homem arrependido, de um homem que literalmente converteu o seu caminho, contornou, fez um retorno. Teshuvá significa retorno. Estava num tipo de procedimento no nível contrário e ele converte o seu caminho, ele retorna, do verbo shuv, ele retorna, ele volta o seu caminho para a direção correta. Então, isso fez Itró. O verdadeiro israelita é justamente esse. Itró, ele era de Midian, ele não era do Israel, ele não nasceu, não é descendente de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Ele vem de uma outra árvore genealógica, de uma outra cultura, de uma outra etnia. Ele sai dessa etnia, sai desse ponto geográfico, dessa cultura. Ele conhece a Ribonut Shel Elohim, ele assume a Ribonut Shel Elohim, ele deseja conhecer o Eterno, ou seja, se relacionar com ele. Assume o compromisso e se converte ao Eterno, se arrepende. Esse é o padrão estabelecido pelo Eterno para todas as gerações, que aconteceu antes de Jetro, aconteceu no tempo de Jetro, acontece no nosso tempo, até o fim dos tempos, até os nossos últimos dias, até os últimos dias da humanidade. Esse é o padrão estabelecido para a Torá. Então não importa se você é preto, se você é marrom, se você é bege, se você é amarelo, se você é branco, se você é vermelho, azul, verde, laranja. Não importa se é cabelo liso, cabelo crespo, pobre, mulher, é homem, não importa. É baixinho, é alto. Nada, nenhum fator biológico nos separará do amor de Deus. O que nos separa do Eterno é o Hatat, é o pecado. É uma vida de pecados. Uma vida afastada da Torá, uma vida afastada dos mandamentos. Isso separa o homem de Deus. O Eterno não se acumplicia com o pecado.
O Eterno não se envolve com o pecado. O Eterno é distinto, absolutamente distinto, de todo o Hatat. O Eterno criou o Hatat com uma medida de referência para o homem. Um estímulo de desenvolvimento e crescimento para o homem, não para ele. O Eterno não precisa de referência. O Eterno é a referência. O Eterno é a luz infinita. Dele vem a luz infinita. Não há variação de luz. O Eterno não há sombra. A sombra é condicionada para os mundos baixos, inclusive o nosso, não para o Eterno. Então, meus amigos, se você ainda planeja, se você tem dentro da sua intimidade, nos seus pensamentos, se converter ao Eterno, se converta ao Eterno. Não busque, eu vou me consertar primeiro para depois me converter ao Eterno. Não. A Teshuvá é para sempre. O retorno a Deus, a conversão a Deus é para sempre. Mas ela tem um primeiro passo. O primeiro passo é assumir: o Eterno é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Logo, eu devo ao Eterno tudo. A minha vida não é minha vida, a vida é dele. Eu preciso voltar a Ele. Eu preciso estar debaixo da vontade dele, no sentido positivo, nos seus bons decretos. Eu quero me relacionar ao Eterno conforme os seus bons decretos, a sua boa vontade. Então faça isso. Ore ao Eterno, peça ao Eterno misericórdia, peça ao Eterno sua benevolência, para que através do Mashiach e Yeshua Ben Yosef, você, se possível, a sua casa, o seu lar, sejam convertidos ao Eterno, a sua boa vontade, a sua Torá, as suas mitzvot, os seus mandamentos. Ok? Faça isso. Não perca tempo. Busque o Eterno enquanto há tempo, enquanto nós podemos alcançá-lo. Busquemos ao Eterno. Essa busca, ela é para toda a vida, mas existe um primeiro passo. O primeiro passo da Teshuvá, o primeiro passo da conversão. E não há nenhum tipo de requisito na Torá étnico, nenhum tipo de requisito financeiro. Não existe nada que separe o homem de Deus senão o pecado, o afastamento da lei. Ok? Então, adentre na lei, esteja debaixo da lei do Eterno, não fique fora da lei, não seja um marginal, esteja dentro da lei, não viva debaixo de crimes, esteja dentro da lei divina. Ok? Que o Eterno abençoe a vida de todos, que o Eterno nos abençoe a todos, que o Eterno nos conceda um dia de Shabbat maravilhoso na sua presença. Beshem, Shom Mashiach, Tem mais, pessoal. E para outra.